A paz do Senhor a todos vocês. Eu estou aqui neste momento, né, apresentando aqui para vocês uma foto com Marcelo e a Bíblia Sagrada. Eu não estou vendo que ele está segurando um Alcorão, não estou vendo que ele está segurando uma Bíblia Espírita, eu não estou vendo que ele está segurando nada satanizado. Eu estou lendo ali uma Bíblia Sagrada, né? E com certeza, pelo que a gente conhecemos, né, as Bíblias, elas com certeza procedem do que verdadeiramente é, né? Eu quero neste momento simplesmente narrar aqui para vocês algumas hipocrisias de apostatas da fé, pessoas desalmadas, pessoas que são enrustidas, que dentro dela tem um monstro ao invés de ter o Espírito Santo. Inclusive, muitos têm aqui, alguns têm me bombardeado, é porque todos os comentários que chegam até a mim, eu seleciono aqueles que, na verdade, têm suas opiniões, a gente deixa aí ao ar. Caso contrário, quando é ofensivo, eu não faço nem questão de ler até o fim ou nem ler as primeiras palavras. Então, a única vantagem que eu vejo nesse YouTube que nos dá direito é o que? Na verdade, é excluir e bloquear, né, esses fariseus, esses hipócritas, esses hereges, a qual, na verdade, não conhece o que é Bíblia. A Bíblia nos fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né, dos anjos, não tivesse amor, de nada valeria. Seria como um sino que, né, tinia e ele se expandisse no ar. Então, aquele som terminasse no ar. Então, o amor, né, cada vez mais que nós procuramos nessas pessoas, claro que é óbvio que se você tiver aí corrigindo, repreendendo alguém por defender a santa palavra de Deus, não importa a tonalidade que você vai usar, dentro dos parâmetros de defesa. Mas quando você pega uma pessoa porque a pessoa viveu no pecado, né, a pessoa viveu lá na nos desejos, na verdade, da carne, como essas pessoas vieram aqui, por exemplo, me martirizar e dizendo, como pode você, né, não conhece nada da palavra de Deus, ficar protegendo um homem ateu, um homem idólatra, um homem que na verdade era espírita. Veja, assiste o vídeo da Sônia Braga, porque ela até fala lá, mostra lá e tal, aquilo outro. Eu nem vi esse vídeo, nem me interessa, né, irmão? Então, veja bem. Então, outra veio aqui dizer aqui que salvo que ele está, né? Que ele, nas palavras dela, né, diria que estaria no inferno queimando porque ele estava fornicando com a namorada e além do mais tinha 5 mulheres e não sei o que e tal, aquilo outro. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, eu gostaria de perguntar se é possível uma pessoa que sofre um câncer de último estágio, né, numa situação dessa, sentir desejos sexuais, prazeres sexuais para manter relação sexual com a sua namorada ou sua mulher. Porque quando uma pessoa está debilitada e ela está cheia de remédio com tratamentos, ela não tem esse prazer, né? Ela não tem esse prazer. Segundo, né, ainda que ele tivesse fornicado ao sair e se internado, né, impossível seria ele numa mesa de uma maca na UTI ou no CTI, estar ali relacionando, fazendo sexo com sua namorada, entendeu? Mesmo ali no último estágio da morte. São as pessoas estúpidas e ignorantes para dizer uma coisa dessa. E veja bem que ela não estava, né? Essa pessoa não estava do lado do Marcelo para quando ele chegou e deu seu último suspiro, e ela não sabe da sua memória e da sua mente o que ele pediu diante de Deus. Bom, eu coloquei o primeiro vídeo meu aí, né, dando as minhas opiniões, porque este homem, querendo ou não, embora ele trabalhava no meio dos hipócritas, também poderia ser ele também muito hipócrita, sim, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ele encontrou a fé dele, irmão, foi no câncer. Ele encontrou a fé dele, foi nesse estágio de enfermidade. Ele reconheceu que ele não era nada, certo? Que o dinheiro para ele, na verdade, não tinha futuro. Assim que essa enfermidade veio para ele, que os médicos já desenganaram ele. Então ele sabia muito bem que havia um caminho, né? Por ao menos é o seguinte, ele era de uma igreja que na verdade prega o feiticismo, mas na verdade eu não vi ele nunca pregar o feiticismo aí, né? E veja
que alguém diz que lançou maldição sobre ele, né? Porque ele estava sofrendo por causa da maldição. Eu vou dizer uma coisa: maldição de bandido, maldição de ladrões, maldição de mercenário, de lobos devoradores, não tem pouso sobre a vida de qualquer pessoa, né? Então veja bem que o que aconteceu na vida dele, né, com certeza foi a mão, foi a permissão de Deus, foi o puxado de Deus para que ele viesse para o lado de Cristo e reconhecesse que só existe um Deus acima, no céu, na terra e no mar, onde for. Ele pode até ter sido idólatra, pode ter prostrado diante de imagem, escultura, ele pode ter sido, podia ter sido bandido, ladrão, estuprador, o que for, não importa. Jesus veio foi para salvar os que se encontravam perdidos. Ele estava perdido e ele achou, você entendeu? A fé dele nessa Bíblia que você está vendo aí. Ele achou a fé dele nessa Bíblia. É tanto que os próprios colegas dele, nós temos aí um áudio do Percival, que fala que ele achou a fé dele na Bíblia. Ele acreditava que Jesus ia curar ele, que Deus ia curar ele, né, do câncer. Claro, Deus curou ele, sim, com certeza. Da carne, não, mas curou ele do seu espírito. Por isso que eu pus lá no vídeo que eu creio que ele foi salvo. Ah, seria bom se todas as pessoas, ou todas as pessoas, que Deus desse uma oportunidade para se arrepender, né? Porque Deus deu a oportunidade para ele se arrepender. Jesus também morreu por ele. Jesus também morreu, derramou sangue por ele. Então nós não podemos aqui dizer que Jesus não fez uma transformação na vida dele. A transformação na vida dele, para quem tem vida espiritual, via, porque ele só falava de Cristo, ele só pregava de Cristo, ele só lia a Bíblia e ele só colocava a fé dele, irmão. Ele não colocava a fé dele em imagens, não, imagens de escultura, não. Ele só colocava a fé dele em Cristo Jesus, em Deus, em Jesus, né? Então, desde quando ele lê a Bíblia, significa que ele reconheceu que ele é pó, que ele é cinza, né? Que verdadeiramente ele deveria chegar e deveria se prostrar diante do Todo-Poderoso. E o que este homem deu de exemplo no seu último estágio de vida, embora eu nunca tive conversa com ele, nunca tive contato, e não estou aqui para defender ninguém, eu não defendo nem político, nem jornalista, eu não defendo ninguém, eu só defendo a palavra de Deus, só Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu vou contra aqueles que vão contra o meu Deus, né? Dentro da palavra. Agora, se ele já foi contra o meu Deus, quando ele era são, eu era contra ele. Mas ele demonstrou à mídia inteira. Quem sabe esse bom exemplo dele, que ele teve, né, muitos dos seus colegas e amigos seguirão os mesmos exemplos. Quem sabe os seus filhos, quem sabe as suas ex-mulheres, né? Então, a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ele estava ganhando o mundo inteiro, ele ganhou o mundo inteiro até onde ele pôde, mas ele viu que ele estava perdendo a alma dele, então ele devolveu o mundo de volta e disse: não, eu renuncio, eu não quero nem que eu me aquele processo lá, né? Desculpa aí, eu nem vou falar, porque vocês também vão falar que eu nem sei falar, mas tá, ele estava aí acho que é quimioterapia, acho que é isso mesmo. Então vamos lá, quimioterapia, me parece. Então veja bem, então ele até rejeitou porque ele acreditava na fé dele. Poxa, ele mostrou ao mundo, ao Brasil e aos seus colegas que ele acreditava que existia e existe um Deus que tudo podia na vida dele. E pôde, porque ele não teve, na verdade, né, a cura na carne, mas ele teve, a fé dele alcançou a cura no espírito. Então, eu fico indignado com essas pessoas que vêm aqui, que tem um espírito animal dentro delas, e eles condenam, né? Chama o homem de espírita, chama o homem de adorador de imagem, chama o homem de fornicador, disso. Tudo bem, pode ser que sim, que ele era, mas o momento dele ali que ele teve com Cristo, ele se arrependeu, porque você acha que os jornalistas, geralmente, eles não vão estudar, eles para ir para o jornal, muitos deles, 99%, quem sabe, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, ainda que ele seja católico, ele conhece a verdade. Ninguém é enganado, ninguém parte desse mundo sem antes ouvir a palavra de Deus. Então veja aí que eu estou aqui mostrando algo que eu fiquei realmente impactado com a fé dele, né? Que a fé desse homem fosse exemplo de para muitas pessoas, seus colegas, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo,
Porque diante de uma enfermidade mortal, incurável, né? Ele sabendo que ele ia partir, ele já sabia que ele estava desenganado. Os médicos com certeza falaram para eles. Alguns amigos íntimos dele sabiam que ele ia partir. Agora, como é? A única solução foi a fé dele. Deus não quis deixar ele aqui, porque ele poderia, se Deus curasse ele poderia se corromper. Então Deus achou por bem curar a alma dele que estava cancerosa. Se nós formos olhar, veja o Lázaro da parábola lá de Lucas 16, 19, né? Estava todo cheio de ferida, de enfermidade, a sua carne. Jesus não curou ele, mas quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. Então o espírito estava alvo mais que a neve. Assim também, este irmão, eu creio eu, que eu chamo ele de irmão, embora nunca tive contato com ele, né? Assim, já assisti muito, quando eu tinha televisão, as reportagens dele, desde quando ele fazia linha direta, né? Por aí vai. Então veja bem que a gente não devemos condenar uma pessoa, igual vocês estão condenando. Ah, mas ele só anunciava desgraça, que ele gostava de ver. Oh, meu querido, você está sendo muito estúpido e ignorante. A Bíblia diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Embora era o trabalho dele, era o serviço dele fazer aquilo. E, nos últimos instantes, ele reconheceu o erro dele. Nos últimos instantes, ele reconheceu todos os pecados deles. Porque, na verdade, você só via ele falando de Cristo, só via ele falando de Deus, só via ele falando da Bíblia, só via ele afirmando a fé dele em Cristo Jesus. Não é igual esses abestado que anda na igreja de Bíblia debaixo do braço, que na verdade eles estão caminhando para o inferno. Provavelmente não terão a mesma oportunidade que o Marcelo Rezende teve. Então, eu gostaria neste momento simplesmente, né, de dizer aqui como pode existir pessoas que vêm aqui para chegar e condenar. Afinal de contas, uma pessoa no estádio ou no estado, aliás, né, no estado avançado, no estado. Porque você fala mal português, fala isso, meu querido. Eu quero expressar aqui o que eu sinto. Eu sou simples. Se você quer um mestrado, um advogado, um juiz, vai para outro canal, porque aqui é canal dos simples, aqui é canal para os santos, não para os profanos nem os caídos, certo? Então, o que houve aí foi a fé deste homem. A fé deste homem, ela ensinou, deixou um ensino para muitas pessoas, que mesmo numa enfermidade avançada, né, mesmo na enfermidade avançada, ele reconheceu que só o Senhor é Deus. É isso que eu vim vendo, né, pelas reportagens, eu aqui na internet. Então eu pude ver que a fé dele foi grande. E eu vou dizer uma coisa, né? Às vezes você apedreja ele, aponta um dedo para ele, tem três para você. É verdade? E não importa. Ainda que a pessoa esteja no último suspiro, no último, se ele ali reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, e pedir perdão pelos seus pecados, coisa que ele sabia muito bem, ele conhecia muito bem a palavra de Deus, então com certeza ele estaria perdoado e com certeza estaria no céu. Então, o problema que você deve cuidar é de você. Então, eu vou te provar para você que ele era um homem de fé, né? Que mesmo que você fala que ele era bruxo, que ele era isso, que ele era aquilo, mas ele abandonou as suas praticidades e ele abraçou a, a regra de fé que todo cristão tem que ter para chegar no céu. É esta aí, a Bíblia Sagrada. Vou mostrar para vocês aqui o áudio, né? Do que o Percival, vou colocar a foto aqui e vou mostrar aqui do que o Percival falou deste homem. Então, eu não vou mais comentar depois desse áudio, mas eu quero dizer para você ter um pouco mais de consciência. Hoje você está vivo, amanhã você pode não ir para onde ele foi, que é para a glória, que eu creio que foi. A humildade dele, a fé dele, levantou até muitos cristãos. Eu conheço vários cristãos, e aqui no meu canal, certo? Muitos cristãos, né? Pelo comentário, eles mesmos dizem, pastor Leão Pentecostal, eu concordo com o senhor, ele se arrependeu e ele está salvo. E nós, que somos cidadãos do céu, nós sabemos, nós sentimos se as pessoas estão salvas ou condenadas. Nós sabemos identificar. Então eu posso te garantir que este aí, não sei outros, mas este aí é mais fácil esse ter sido salvo do que o boiadeiro que amaldiçoa ele e outro que anda com falcatrua entrar no reino de Deus. É mais fácil esse ser salvo do que os outros entrar no reino de Deus, que se acha que tem falcatrua, que rouba, que engana as pessoas, né? Por ao menos a gente via
uma palavra firme neste homem. Mas o que eu estou aqui defendendo não é o trabalho que ele tinha, não é isso. O que eu estou defendendo é o seu último estágio de vida, o último estágio com câncer, a sua fé, como estava afirmado em Cristo, que ele tinha tanta fé que ia ser curado na carne, tanta fé, lia a Bíblia e não aceitava que ninguém retirava. E mesmo que Jesus não curou ele na carne, mas ele alcançou a cura dele espiritual em nome de Jesus. Então, essa é a razão. Eu vou colocar aqui um áudio para que vocês possam ouvir, tá bom? Vamos lá e deixa aí o seu aval aí. E não vem aqui comentar asneira, não, porque tem uns satanistas que, na verdade, não quer ver as pessoas salvas. Jesus veio foi para os doentes, não para os sãos. Ele era doente, Jesus curou. Jesus, a alma dele estava curada, certo? Ficou curada. E com certeza, eu não estou aqui defendendo homem nenhum. Estou aqui simplesmente vendo e pondo a minha opinião do que eu vejo, do que eu vi durante toda a jornada dele. Ele se convertendo ao cristianismo da água para o vinho. E não importa se ele adulterou, se ele fumou, prostituiu, importa que a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E a pessoa numa fase dessa, crendo em Cristo, ele não sente mais prazer nem mesmo de gastar o que tem. Quanto mais manter relações sexuais, como essa mulher disse aí, que ele é um fornicário, que estava fornicando, ele estava fornicando. Mas a senhora não estava lá perto dele quando ele adoeceu e ele ficou nesse auge, nesse estágio tão grande aí, avançado, certo? E se ele tinha prazeres sexuais. Então, são pessoas, para mim, que na verdade são dementes, pessoas que têm um monstro dentro dela, pessoas que não têm amor. A Bíblia diz que nós temos que ter amor. E Jesus veio para os que estavam perdidos. Parabéns, Marcelo, pelo seu exemplo de fé. Eu sou um pastor e no meu ministério todos admiraram da água do vinho que você se transformou aí, acreditando na Bíblia Sagrada, acreditando em Cristo Jesus. Esta era a sua ferramenta. Parabéns. E não importa, quem julga é Deus. E nós aqui sentimos que o julgamento de Deus foi para te absolver e não para te condenar. Que Deus abençoe você e que todos os seus colegas, né, repórteres, todos os seus parentes sigam o seu exemplo. Que não esperem também essa enfermidade chegar até eles. Que eles vão a Cristo sem essas enfermidades e dão a vida para Jesus. Parabéns. Eu creio, em nome de Jesus, que você foi arrebatado antes, né? Você foi arrebatado antes da noiva. Com certeza, nós veremos na glória. E muitos vão se surpreender. Quando chegarem no céu, vai falar, nossa, é verdade. Aquele pastor falou e aconteceu. Então, eu deixo aí para vocês agora um áudio do que o Percival confirma que ele tinha sim se transformado em homem de fé. Um dos amigos de Marcelo Rezende nessa jornada, sobretudo desde a reedição do Cidade Alerta em 2012, é Percival de Souza, que a gente viu muito emocionado ali na despedida. Como é que foram os últimos meses e o contato com o Marcelo? Nos últimos meses ele está afastado desde maio, quando foi feito o diagnóstico da situação dele. E eu tenho feito regularmente, fazia regularmente, um envio de mensagem de conforto. Eu percebi que ele se apegava muito à fé, a Deus, à esperança. Então procurei sempre, durante todo esse tempo, confortá-lo espiritualmente. E ele retribuía, ele agradecia. Foi uma coisa muito forte para mim. Eu entendi, o Eduardo, que eu tinha que fazer isso. Eu posso te dizer o seguinte, citando a Bíblia várias vezes, Salmo preferido de Marcelo Rezende, 23, leituras do Novo Testamento, cartas do apóstolo Paulo. Com base nessas referências bíblicas, eu mandava minhas mensagens. E que parceria foi essa? Até um trono ficou dentro do estúdio do Cidade Alerta. Que troca de energia foi essa, Percival? Muito bem. Então, vocês viram aí, né? Vocês viram aí o que ele
mesmo Percival disse para o repórter. Até mais, espero que vocês tenham consciência e pare de comentar a asneira que vai se converter, pelo menos, leia a Bíblia, estude ela, como por exemplo, creio eu, que Marcelo Rezende, ele encontrou a vida eterna na Bíblia Sagrada. A paz do Senhor e até a próxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.